Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite, não é? Não sei quando esse vídeo vai chegar até você. Eu espero que quando chegar, encontre você bem, debaixo da paz, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Diego Brito Stallone de Lima, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da UPA, os nossos adolescentes, a União Presbiteriana de Adolescentes. É domingo, dia 11 de setembro, quando essa aula está indo ao ar, e nós estamos dando aí continuidade à nossa viagem pela história da redenção, refletindo, aprendendo sobre aquele período histórico ali, tantas vezes meio confuso para a gente, meio obscuro, do retorno do exílio. Vou tomar um café aqui. Porque a gente ouve falar muito sobre isso, né? A gente ouve falar do povo no Egito, a gente ouve falar do povo saindo do Egito, indo para a terra prometida, a gente ouve muito falar sobre Davi, sobre Salomão, sobre Saul, não é? E a sucessão de reis ali de Israel e tudo aquilo que acontece na história do povo de Deus até a guerra, até o exílio, né? São várias as guerras que o povo de Deus enfrenta ali contra os filisteus, contra a Babilônia, contra a Síria. A gente vê isso um pouco nos profetas, um pouco ali nos livros históricos, e às vezes a gente tem dificuldade de encadear, não é? De colocar assim de forma inteligível, compreensível para o nosso conhecimento essa parcela importante da história do povo de Deus. Então a gente começou lá no Gênesis, essa viagem pela história da redenção, através das revistas que a nossa editora Cultura Cristã, disponibiliza, e nós estamos na revista 4, a lição de número 11, falando agora sobre Esdras e Neemias. Bem verdade, agora um pouco mais sobre Neemias. Se você quiser dar uma olhada nessa viagem, começa lá na nossa playlist, vai lá vendo as primeiras lições. Se quiser pegar o contexto do que a gente está vendo agora, então veja as últimas aulas, as últimas 10 ou 11 aulas, já que a gente está na lição 11, não é? A gente tem falado sobre isso. E hoje a gente vai voltar a falar, que a gente já começou na semana passada, eu estou aqui com as minhas anotações aqui no computador, né? Um pouco mais sobre Neemias. Então abre comigo aí a sua Bíblia, lá no livro de Neemias, né? O livro histórico de Neemias. Eu vou ler um versículo apenas, Neemias, capítulo número 2, versículo de número 20. Neemias, capítulo número 2, versículos número 20, aí você vai deixar a sua Bíblia aberta aí no livro de Neemias, que a gente vai acompanhar algumas coisas daqui a pouco ao longo da nossa aula, beleza? Então Neemias, capítulo 2, versículo 20. Inclusive vamos entender aqui o contexto do que o Neemias está falando aqui agora. Diz assim a palavra do Senhor: então lhes respondi. Respondi para quem? Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver. Acompanhe aí as cenas do próximo capítulo. O que Neemias respondeu? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, assim, esse é o texto que vai nos orientar, e não apenas ele, mas também o capítulo 2 principalmente, né? Então, assim, vamos fazer aquela recordação, não é, para a gente se localizar. O que a gente já viu até aqui? Tanto Esdras quanto o Neemias, como várias outras personagens do Antigo Testamento, elas funcionam, né? A sua atuação, não é? Aquilo que Deus as chama para fazer, as capacita para fazer, faz com que elas funcionem, com que elas atuem como imagens, como protótipos, como tipos, como a gente costuma dizer na história da interpretação bíblica de Jesus Cristo. Porque de alguma maneira elas prefiguram, não é? Elas antecipam aquilo que Jesus iria fazer quando do seu ministério. Então, assim, a preocupação, o serviço, o cuidado do Neemias e do Esdras, que é o nosso assunto aqui nesse momento, demonstram
de forma prévia aquilo que Jesus faria por todos nós. E aí, falando especificamente um pouco mais sobre a atuação do Neemias, lembrando um pouco daquilo que a gente já viu nas últimas aulas, né? O Neemias, a gente sabe que ele era um oficial da corte persa, ali do rei Artaxerxes. A gente vê isso no capítulo 1 do livro do Neemias, e nisso a gente destaca algumas coisas. Por exemplo, né, como ele tinha um cargo que era um cargo assim muito, como é que eu vou dizer, influente, ele possuía acesso direto ao rei, ao próprio Artaxerxes, né? Ele usa dessa prerrogativa também para abençoar o povo dele, para abençoar o povo de Deus. É a partir dessa possibilidade de diálogo, de conversa, não é, que Neemias ele tem a possibilidade de voltar para Jerusalém. É interessante a gente ver isso, né? Como que a gente pode usar as habilidades, os talentos, os dons que Deus nos dá para abençoar o povo dele, para a obra dele. Não é? A gente vai ver, por exemplo, o nosso próximo assunto é exatamente a rainha Esther. A Esther faz exatamente isso, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Então ele era um oficial da corte persa, ele se torna, não é? Embora copeiro, né? Ele era um oficial da corte persa, ele se torna um governador nomeado. É interessante isso, né? Porque ele tem ali embora influente, era uma posição ali de serviço, né? Que era a posição do copeiro, mas aí ele assume uma posição de liderança, que é a posição de governo em Judá, exatamente no retorno a Jerusalém. E ele exerce essa liderança. Aliás, o Neemias é um dos grandes exemplos de liderança na história da palavra de Deus. A gente tem figuras como José, não é? O José do Egito, o famoso José do Egito, como Daniel, como Neemias, como o próprio Esdras, né? Eles se destacam nisso. E acima de tudo isso, gente, é importante destacar, não é? Neemias, ele é um servo de Deus. Ele é alguém que vive consciente da dependência e do poder de Deus. E isso vai marcar, por exemplo, a atuação dele como copeiro, como oficial do rei. Isso vai marcar a atuação dele como governador nomeado, como ali empreiteiro, não é? Melhor dizendo, na reconstrução dos muros. É a relação com Deus que o Neemias tem que vai determinar o comportamento dele no desenvolvimento dessas outras funções. E isso é espetacular. E é um grande exemplo para a gente também. Pensando um pouco no Esdras, que a gente já falou nas aulas anteriores, né? O Esdras é sacerdote, né? Diferente do Neemias, que era um homem ali, entre aspas, do mundo secular, né? Um copeiro, um governador e tal. E é importante a gente botar muitas aspas aqui, não é? O Esdras é o sacerdote, é o homem da palavra de Deus, é o homem do culto, é o homem da celebração. E veja, gente, ainda hoje, é óbvio, né? Aliás, até um livro muito legal sobre isso, que eu recomendo demais para você, não é? Buscar, do Paul Stevens, né? Um autor norte-americano, chamado A Hora e a Vez dos Leigos, que fala exatamente desses campos diferentes de atuação. Não é? Porque ainda hoje a igreja, o povo de Deus, precisa desses dois tipos de atuação. É claro, não é? Daqueles que foram chamados, entre aspas, tá, gente? Para viver e servir e trabalhar fora da igreja, fora do templo, e aqueles que foram chamados para servir, para trabalhar, não é? Dentro da igreja, dentro do templo. Eu estou falando de quem? Estou falando de missionário, de pastor, de presbítero, de diácono e tal. É claro que todas essas funções, elas atuam fora e dentro da igreja. Não é por quê? Porque Deus precisa de todos nós. E Esdras e Neemias, eles retratam esses dois campos possíveis de atuação e muitas vezes intercambiáveis, ou seja, a gente atua, entre aspas, fora e dentro da igreja, como existem tantos pastores e missionários que desenvolvem outras profissões também, como existem advogados, engenheiros, médicos, porteiros, açougueiros e por aí vai, que servem dentro da igreja também. É importante a gente ter essa convicção de que para onde Deus nos leva, nós podemos servi-lo.
Neemias e Esdras são, sem dúvida, retratos desse tipo de serviço. São histórias que ainda hoje nos inspiram, né? Então hoje a gente vai pensar um pouco sobre como Deus, através da história, age através de nós e perceber como é que na nossa vida também Deus nos faz instrumentos dele. Vamos orar então para poder dar continuidade aqui na nossa aula depois dessa pequenina, aí são 10 minutos, né, já introdução. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo que Tu mesmo dispõe para cada um de nós, para que aprendamos um pouco mais sobre o Senhor e sobre a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a entender como o exemplo de Esdras e de Neemias, temas da nossa aula de hoje, podem ainda hoje nos abençoar. Fala-nos assim, é a nossa oração, agradecidos por Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos lá então, como eu já falei, né, são 2 os focos da nossa lição, e aí eu quero que você pense comigo o seguinte, não pensa, gente, pensa em pessoas que você conhece, que contribuíram assim de forma sensível, de forma importante para a história da humanidade. Vou dar para você 3 segundos aqui, vou tomar um gole do meu café que está esfriando. Ainda tá bom, né? Daqui a pouco eu vou começar a beber água, né? Pensou? Então, a gente poderia aqui ficar o tempo inteiro citando pessoas importantes que contribuíram de forma decisiva para a humanidade, né? Por exemplo, a Rainha Elizabeth, que essa semana que passou agora, não é? Aos 96 anos de idade veio a falecer. Uma mulher que se destacou ao longo do seu reinado, ao longo da sua vida pública, por atuar assim de forma sensível, fosse durante a guerra, fosse durante crises nacionais na própria Inglaterra, no Reino Unido, na Europa, mais recentemente a questão do Brexit, né? A rainha atuou ali com os seus discursos, com as suas conversas. Então, assim, sem dúvida, é uma mulher que foi uma mulher, não é? Que contribuiu sensivelmente para a história do mundo moderno. Você pensa, a gente sempre lembra, né? Eu sempre lembro da Malala, que se tornou ativista pela paz, pela educação, pelo direito das mulheres, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Martin Luther King Jr., não tem como a gente falar de uma pessoa que mudou, que tocou na história de alguma maneira, sem esquecer, ou melhor dizendo, sem lembrar do Martin Luther King Jr. Agora, mais recentemente, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome dela, a Ketanji Brown Jackson foi a primeira mulher negra a assumir uma vaga na Suprema Corte dos Estados Unidos, não é? No nível mais alto do poder jurídico, e me fugiu a palavra agora, poder legislativo, executivo e judiciário, no poder judiciário, né? Me retornei agora, né? Me fugiu o judiciário. Um feito extraordinário, um feito extraordinário. E certamente há muitas outras que a gente poderia citar aqui. E aí eu penso em mim, penso em você. Porque pode ser que a gente não se torne, né, uma Malala, um Martin Luther King, uma Ketanji, mas sem dúvida, gente, sem dúvidas, nós podemos influenciar o mundo que a gente vive, que está perto de nós. Como assim, Diego? O que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, pode ser que a gente não se torne conhecido mundialmente por alguma coisa que a gente fez, que a gente realizou, que a gente inventou, que a gente produziu, que a gente batalhou, mas certamente a gente pode ser reconhecido na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, entre os nossos amigos, no estágio, no trabalho, no momento de vida que a gente estiver, pela forma como a gente atua, pela forma como a gente lida com as circunstâncias, pela forma como a gente lida com as pessoas. A gente tem essa capacidade que Deus nos dá de tocar e de alguma maneira transformar a vida uns dos outros. E a gente vai ver um pouco isso hoje
na vida do Neemias. Assim, vamos nos deter um pouquinho mais a vida do Neemias. Primeiro, recordando, né, quem era o Neemias. Já falei aqui, não custa lembrar, ele era um copeiro, um oficial do rei Artaxerxes, que é enviado para ajudar. Essa história e esse relato a gente encontra no capítulo 1 de Neemias, para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, arrasada, destruída pela guerra. A gente está em qual período histórico ali, Diego? A gente está no entre o século V e VI antes de Cristo. Né? Há uma aproximação histórica ali, talvez 538, 433, ali um período de 100 anos mais ou menos, é onde nós estamos historicamente. E o livro é escrito, né, como a gente vê logo no início, pelo Neemias, contando ali, relatando o seu retorno a ajudar a terra dos seus pais e trabalhando ali na reconstrução. E aí, eu quero falar com vocês assim de algumas características do Neemias que tornaram ele essa referência na história do povo de Deus. Sobre, como é que eu vou dizer, atitudes que ainda hoje são muito importantes para a gente. Então, por exemplo, em primeiro lugar, a referência que eu vou utilizar é aquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, que você já pode ir abrindo aí, por favor, né, se você tiver aí com a Bíblia à mão. Porque, em primeiro lugar, o Neemias mostra para a gente que na nossa vida a gente precisa saber discernir os tempos. Né? Discernir os tempos. Como, se eu não me engano, os filhos de Issacar, eles eram assim também. Porque o Neemias mostra pra gente que ele sabia o tempo, por exemplo, de calar. O tempo de ficar quieto. O tempo de observar. O tempo de entender o que está acontecendo ao seu redor, para aí e só aí então agir. Isso, como eu falei, tem a ver com o texto de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, é um texto famoso. O autor de Eclesiastes diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Ou seja, tem tempo para a gente fazer todas as coisas. É o que o autor bíblico está dizendo. E aí no versículo 7, ele diz assim: tem tempo de rasgar e tem tempo de coser. Coser é costurar, né? Então assim, rasgar é fazer em pedaços, coser é costurar. Vai ter tempo para as duas coisas, ele diz. Ele continua dizendo: tempo de estar calado e tempo de falar. E aí no capítulo 2 do Neemias, que é o texto que a gente está dando uma olhada assim um pouco mais de perto hoje, a gente vê que Neemias ele percebe que tem um tempo de ficar quieto. Não é? Por quê? Pelo menos duas razões. A primeira é que ele iria enfrentar oposição naquela reconstrução. Não seria uma coisa fácil. Daqui a pouco eu vou voltar nisso. Porque olha o versículo 10 aí. Neemias capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, ou seja, um povo ali ao redor, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ou seja, eles ouviram sobre a reconstrução e não gostaram. Então isso é uma coisa que acendeu um alerta na mente e no coração do Neemias. Ele falou: opa, peraí, deixa eu entender primeiro o que está acontecendo para aí então eu me manifestar. E não apenas isso, mas Neemias, como a gente está falando aqui, ele é alguém que vem de fora para dentro, né? De fora de Israel para dentro de Israel. E tinha gente na terra, tinha gente que não foi para o exílio, tinha gente que já tinha voltado, um pouquinho que já tinha voltado. E já tinha uma certa liderança ali estabelecida e também uma liderança que veio junto com o Neemias. Ou seja, se o Neemias, ele, como a gente costuma dizer, coloca a barraca na frente dos bois, né, ele correria o risco de ser mal interpretado, de não ser reconhecido como líder, do pessoal achar que ele era inexperiente. Pô, esse cara tá achando que é quem? Ele era lá, servia lá o vinho, a água, as frutas lá pro rei. Ele acha que ele pode chegar aqui agora e dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Ele tá achando que ele é quem?
Né? Então o Neemias ele prefere guardar silêncio num primeiro momento, por conta dessas dificuldades. E, Diego, de onde você está tirando isso? Né? Olha o texto de Neemias, capítulo 2, versículo 11. Olha o que ele diz aí, ó. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. E então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei, olha aí, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então, ele chega em Jerusalém e por 3 dias ele quietinho, não fala nada. Ele só está falando com Deus. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Né? E isso, sem ele compartilhar nada com ninguém, ele vistoria toda a cidade, ele vai dar uma olhada no que está acontecendo, no que precisa ser feito. Ele não fala com outras pessoas sobre aquilo que Deus já havia colocado no coração dele, embora, gente, veja, né, o próprio Deus tivesse colocado aquilo no coração dele. Ainda assim, porque ele poderia, não, se Deus falou comigo, então eu vou aqui anunciar e tal. Por quê? Porque tem o tempo de ficar calado. E qual é a lição prática aqui pra gente? Primeiro, chega até a ser meio óbvio, né, gente? A gente vive no tempo dos likes, no tempo dos views, no tempo em que a gente quer ser visto, consumido, olhado, celebrado, né? Lembrado. A nossa cultura hoje, se ao longo da história sempre foi assim de alguma maneira, hoje muito mais. A gente quer viralizar, não é? E o Neemias está mostrando pra gente que, opa, peraí, tem a hora de ficar quieto, tem a hora de se resguardar. Embora, até mesmo nessa hora, seja a hora, desculpa aí a redundância, de falar com Deus. Neemias, ele não deixa de falar com Deus. Isso serve de exemplo para a gente, porque eu pergunto para você, como que a gente está em relação a isso? Será que a gente está observando esses momentos, o momento de ficar quieto, o momento de falar? Será? Essa é uma primeira lição para a gente muito importante, né? E quando a gente fala, independente do tempo, será que a gente tem falado com Deus sobre essas coisas da nossa vida? Mas não para aí. Há tempo para todas as coisas. E aí o Neemias tem a hora de ficar quieto, mas ele também tem a hora de falar. E aí a lição da gente lembra aquele texto de Provérbios, que é uma analogia fantástica. Ele fala assim, ó, Provérbios capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Puxa, Diego, bonito esse negócio, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata. Aí alguém pergunta, como eu me perguntei a primeira vez que eu li esse texto, que raio de salva de prata e maçã de ouro? O que eu vou fazer com uma maçã? Porque eu tenho aqui, por exemplo, uma maçã de verdade, né? Uma maçã de... Essa daqui serve para que eu coma, né? Para eu matar a minha fome. Agora uma maçã de ouro serve para quê? Né? Calma, gente, calma. Né? Qual é a referência aqui? Qual é a imagem que o autor bíblico usa? Ele está falando, primeiro, maçã de ouro, a salva de prata, melhor dizendo, é uma bandeja. Né? É uma bandeja, a ideia é essa, uma bandeja. Daí você sabe que tem bandejas muito requintadas, muito bonitas, né? E aqui ele está falando da maçã de ouro como uma joia incrustada numa salva de prata. Ou seja, não é apenas uma bandeja, é uma obra de arte. É uma obra de arte, é algo que você olha e admira e tem beleza, né? E é uma obra artística assim tão bonita que causa aquela sensação na gente assim de como a gente vê quando a gente vê uma bela obra de arte, uma estátua, uma escultura, uma joia de fato, um anel, um cordão, um brinco. Aquilo chama a nossa atenção e nos faz bem. Não é? Então a ideia é essa do texto. Ele fala assim que a boa palavra, a palavra dita no tempo certo, ela é como uma obra de arte, como uma joia que tem o seu valor. Essa é a ideia. Então assim, o Neemias, ele vai demonstrar ao longo da sua atuação que ele sabia isso. Ele sabia isso.
talvez, né, a experiência dele como um oficial da corte do rei Artaxerxes tenha ajudado muito ele nisso, e certamente a sua comunhão com Deus, porque, por exemplo, como a gente já falou, o Neemias ele sabe a hora de falar com Deus. Olha aí, Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias capítulo 1, versículo 4, o texto diz que quando ele ouve acerca de Jerusalém, o que lá estava acontecendo, diz o texto que ele primeiro se assentou e chorou. Né? Ele lamentou profundamente, não foi assim por 5 minutos, foi por alguns dias. E aí diz o texto que ele esteve jejuando, ali se concentrando em Deus, dedicando a Deus aquele tempo, né? Essa é a ideia, e orando perante o Deus dos céus. Então assim, Neemias ele sabe que todo tempo é tempo de orar, todo tempo é tempo de falar com Deus. E você continua a ler a partir do versículo 4 ali, a oração do Neemias, que vai até o versículo 11. Neemias sabe, por exemplo, também, gente, a hora de falar com o rei. Porque olha no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, o rei percebe a tristeza no olhar, no coração de Neemias. E aí diz o texto que o Neemias ele teme, né? Porque o rei indaga, questiona ele. E ele fala que ele teve medo, mas ele falou. Né? Ele falou, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Veja, o Neemias, ele com coragem, ele fala com o rei. E ele sabe também a hora e o jeito de falar com os seus colegas, com os seus conterrâneos, com os seus amigos, parceiros ali na reconstrução. Olha o capítulo 2, versículo 17. Ele diz, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Ele está falando com o povo que foi ali com ele para reconstruir. Olha, Jerusalém está assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser uma vergonha. Então, assim, isso aqui é muito legal, porque o Neemias, ele sabe não apenas a hora, porque teve o tempo que ele ficou calado, não é? Mas ele sabe também o modo de falar. Veja que ele se inclui no problema, não é? Olha, vocês estão vendo a miséria que nós estamos, não é que vocês estão, eu cheguei agora, quem está mal são vocês, eu estou bem. Não, ele não faz isso, ele se inclui. Ele se inclui não apenas no problema, mas ele se inclui também na solução. E quais são as lições aqui para a gente? Né? Primeiro, se há tempo de calar, e a gente já viu que há, né? Há também o tempo de falar. Falar com Deus, né? Falar com quem resolve. Isso é uma coisa interessante. Porque o Neemias ele poderia ter choramingado, não é, com um, choramingado com o outro, reclamado com um, feito fofoca com o outro, mas ele não faz isso. Ele vai falar com quem? Ele vai falar com o rei. Ele foi falar com quem resolve. E a gente muitas vezes vacila nisso. A gente está com um problema, está com uma dificuldade, está com uma crise, sabe que precisa falar com quem resolve, mas às vezes a gente fica, não vou falar por causa disso, por causa daquilo outro. E Neemias mostra para a gente essa possibilidade. Não, vamos lá, com coragem. Vai lá, fala, conversa, vale a pena. Né? E Neemias sabe o tempo e a hora de falar com os seus. Será que a gente tem atentado para isso? E finalmente, uma terceira lição caminhando para o final da nossa aula, o Neemias ele mostra para a gente que há tempo de calar, há tempo de falar e também há tempo de resistir. Né? Resistir. Esse é um tema muito importante, gente, na palavra de Deus. Porque ao longo da história do povo de Deus, foi o primeiro texto que a gente leu aqui, né? Olha aí, foi Neemias capítulo 2, versículo 20. Volta para o 19 agora. Olha o que diz o 19. Porém, Sambalá, ou Sambalate, vai depender da tradução, né? O Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam da reconstrução, né? Zombaram de nós e nos desprezaram,
e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Então veja, né, o que está acontecendo aqui, como eu dizia, é algo que em vários momentos vai acontecer comigo e com você também. E acontece ao longo da história do povo de Deus, que é a oposição, a dificuldade, a luta, a crise. Aliás, essa reconstrução é fruto exatamente de uma guerra que o povo de Deus sofreu. Então, assim, quando a gente enfrentar tribulação, dificuldade, oposição, obviamente por fazer a coisa certa, né, gente? Por fazer o bem. Nós não devemos nos surpreender, porque isso é algo que acontece ao longo da história do povo de Deus. A ideia deles era exatamente desanimá-los, fazê-los desistir, fazê-los parar, mas Neemias ele não se deixa abalar. Não, ele continua. E aí é nesse contexto que ele responde o versículo 20, o texto que nós lemos no início da aula. Ele diz, ó, o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ele está dizendo duas coisas aqui importantíssimas. Em primeiro lugar, o Sambalá, o Gesem, é o seguinte: quem luta as nossas lutas é Deus. Foi Ele que chamou a gente e que me chamou em particular, né, o Neemias, para estar aqui. Então eu não estou aqui porque eu sou bom, porque eu sou esperto, porque eu tenho contatos, porque o meu amigo é assim, porque é... Não, eu estou aqui porque foi Deus que me enviou. E eu estou obedecendo. A minha parte é a seguinte, que é a segunda lição aqui nesse texto. A minha parte é me dispor para reedificar. Essa que é a minha parte. A questão para a gente aqui é a seguinte: será que a gente tem obedecido? Será que a gente tem estado disponível para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer? Então, assim, Neemias não está preocupado com as dificuldades, ele as enfrenta em nome de Deus. Então, assim, a lição para a gente aqui nessa terceira atitude destacada do Neemias é que, claro, em algum momento eu e você vamos lidar com a oposição. A questão é como que a gente vai responder a ela. E aí não tem como, né, gente? A gente precisa fazer referência a Jesus. Jesus se torna um exemplo extraordinário para a gente em todas as coisas, inclusive nisso. Porque, por exemplo, você pega ali o texto de João, capítulo 13, versículo 1. João 13, versículo 1. Ele está caminhando ali para a última Páscoa, para a última ceia dele com os discípulos. E aí diz o texto assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, aqui é um eufemismo que o João está usando. Ele está suavizando a mensagem para dizer o quê? Que Jesus vai morrer. Jesus, sabendo que estava chegando a hora dele morrer, diz o texto: tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Isso é impressionante. Poxa, vou morrer. Não, vou embora. Vou desistir. Não, vou parar com isso. Não, aí é demais. Não. Tendo amado os que eram seus, a despeito da oposição que o levaria à morte, ele não desistiu. Ele não desistiu. Antes ele foi até o fim. E aí a gente pensa, e as nossas convicções? E a herança que a gente recebeu dos nossos pais, quem sabe, da palavra de Deus, da vontade de Deus para nós? Será que a gente tem perseguido e, nesse sentido, resistido? Essa é a ideia de resistir aqui. Resistir como Neemias resistiu. Resistir como Jesus Cristo resistiu. Pela verdade, pela vontade, pela palavra de Deus, ainda que eventualmente isso me traga sofrimento. Esse é o ponto aqui, porque, gente, a nossa vida ela é repleta de desafios, repleta. Engana-se quem pega a Bíblia e busca enfatizar apenas os momentos de sucesso, de alegria do povo de Deus. Isso é um grande engano, porque aqueles que vieram antes de nós também tiveram que lidar
com lutas, com guerras, com oposição. E sem dúvidas, o Esdras e o Neemias são grandes exemplos disso para a gente também nessa reconstrução. E aí, enfatizando o Neemias, a gente aprendeu com ele isso. Neemias sabia a hora de calar, mas sabia também a hora de falar, e sobretudo falar com Deus. Ele sabia inclusive a hora de resistir à oposição, de fazer valer a pena a palavra e a vontade de Deus, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Que diante da oposição que inclusive o leva à morte, ele não desiste, ele vai até o fim e ele ressuscita para a glória de Deus. Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe a gente, nos ajude como Neemias, como Esdras, como Jesus, a viver a vontade de Deus na nossa vida, para que a gente também, para que nós também sejamos agentes de transformação aonde Deus nos enviar. Amém? Vamos orar então para poder terminar a nossa aula. Obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo, de reflexão na Tua Palavra. Continua falando, Deus, aos nossos corações. Abençoa-nos com essa inteligência, essa força, essa decisão que o Senhor colocou nos corações de Esdras, de Neemias e certamente do Teu Filho Jesus Cristo. Ah, Senhor, faz isso por nós também. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nós oramos agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Beijo, gente. Até mais.